Ok. Então, após a gente classificar os reflexos, é hora de saber como eles funcionam. Então, vamos estudar o reflexo parasimpático, ok? Então, você tem uma via aferente, que começa no olho, vai até o tronco cerebral. Você vai ter neurônios internuciais, que vão comunicar os gânglios no mesencéfalo, e depois você tem uma via eferente, ok? Então, vamos lá. Como eu falei anteriormente para vocês, nós temos o quê? O reflexo pupilar fotomotor direto. Então, qual que é o reflexo pupilar fotomotor direto? É aquele reflexo observado no olho estimulado. Então, aqui, ó, eu estimulei esse olho. Então, ele tem uma via aferente, que é o nervo óptico, quiasma óptico. Aqui, obviamente, vai uma informação contralateral. Mas, para entender, vamos manter no mesmo lado. Trato óptico. E antes de chegar no terço posterior do trato óptico, essas fibras pupilomotoras, elas saem do trato e vão para o tronco cerebral, no mesencéfalo, na altura do colículo superior da lâmina quadrigêmea, no núcleo chamado núcleo pré-tectal. Então, qual que é a via aferente do reflexo pupilar? Nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, e antes de chegar no terço posterior do trato óptico, sai. Tá? Saem e vão para essa região do núcleo pré-tectal, que está localizado na altura do colículo superior da lâmina quadrigêmea, no mesencéfalo. Ok? Entenderam? Entendi. Perfeito. Aí, e depois? Nós temos os neurônios internuciais. Nós vamos continuar para esse olho aqui, né? Então, esse núcleo pré-tectal vai inervar esse núcleo, que é o núcleo da cerveja. Qual o núcleo da cerveja, Renata? Wednesday, Edgar Westphal. Isso, você sabe que tem a cerveja Ediger, né? Não? Claro, lembrei na hora, só por causa disso. Então você tem que então chega aqui no núcleo de Edger Westphal, tá? E daqui começa a via eferente, ok? E como é essa via eferente? Ela pega carona com quem? Que sai do tronco cerebral nessa altura aqui? Hum? Com o terceiro. Tô. Um terceiro par, ok? Aí, quando passa pelo. Aí ele atravessa a cisterna basilar pré-pontina, fura a dura mater e vai pela parede lateral do seio cavernoso. Só que o que acontece com o terceiro nervo na porção anterior do seio cavernoso? Alguém sabe? Hum? Passa pela atrás da comunicante posterior. Não, isso nós já passamos, a comunicante posterior. A comunicante posterior, ela está na cisterna basilar pré-pontina. Eu já estou no seio cavernoso. O que acontece com o terceiro nervo na parte anterior do seio cavernoso? Alguém sabe? Hum? Ele bifurca em ramo superior e ramo inferior. E alguém sabe em qual desses ramos o parasimpático continua?
Ramo superior. Ramo inferior, Maríndia. Chutei errado. Tá? Aí ele vai, passa pela fissura orbitária, dentro do anel de Zinn, e vai Professor, mas inervar orbitária é superior, não é? Ou é inferior? inferior. Inferior, né? Inferior. Desculpa, a sua é a fissura orbitária inferior. Passa dentro do anel de Zinn e vai. Aí, o ramo inferior vai inervar quem? O reto inferior. Quem mais? O reto inferior, quem mais? O reto, todos os É, todos os retos, não é? Não. tem a pálpebra também. O elevador. Pretarção. Não, na verdade, Não, inferior, né? elevador é Atlas e Schindler. É levantador. Então, o ramo inferior vai inervar o reto inferior, o oblíquo inferior e o reto medial. Ok? Ah, ok. Não, tá certo, tá certo. O oblíquo superior é pelo troclear, né? Eu Isso fiquei, aí. eu fiquei achando que era. Renato, eu sei que eu tô certo. Alô? Aí, desses três, reto inferior, oblíquo inferior e reto medial, o parasimpático vai com quem? Vocês sabem? Alô? It's me? Com reto superior? Não. Ó, o ramo inferior vai inervar o reto inferior, oblíquo inferior e reto medial. Com qual desses três? O medial, né, para fazer. Não, ele acompanha o oblíquo inferior. Tá? Aí o oblíquo inferior, ele embaixo do olho, ele tem um plexo vasculo nervoso, tá? Que tanto que ele está aqui, que é o que quando a gente faz aquela cirurgia de anteriorização do oblíquo, quem segura ele é esse plexo vasculo nervoso. Então, nesse plexo vasculo nervoso do oblíquo inferior, o parasimpático ele sai. Aí ele vai para o gânglio ciliar. Aí no gânglio ciliar ele faz sinapse. Diferente do simpático, que passa pelo gânglio ciliar sem fazer sinapse. Tá? Então no gânglio ciliar ele faz sinapse. Aí depois ele vai para o olho e vai para o músculo esfíncter da pupila e para o músculo ciliar. Como ele faz esse trajeto? Alguém sabe? Se ele vai, passa pelo ciliar, depois vai para o músculo esfíncter da pupila ou se ele bifurca? Alguém sabe disso? É através do oculomotor, não é, professor? Não, mas nós estamos falando aqui. Mas eu estou falando aqui. Ele já saiu do óculo motor. Ele já saiu do ramo que vai para o terceiro. Ah, Depois que ele sai do plexo vasculo nervoso, ele é um nervo único. Tá? Ele não está mais com o óculo motor. Aí ele vai para o gânglio ciliar, faz sinapse e vai para o olho. Aí ele vai inervar quem? Ele vai inervar o músculo ciliar e o músculo esfíncter da pupila. Agora, se ele vai, passa pelo músculo ciliar e vai para o músculo esfíncter da pupila, ou ele bifurca, um ramo vai para o músculo ciliar, outro vai para o músculo esfíncter da pupila, a gente não sabe. O que a gente sabe é que 85% da resposta parasimpática vai para o músculo ciliar e apenas 15% vai para o músculo esfíncter da pupila. Por isso que muitas vezes a gente cicloplegia uma criança e ela não fica totalmente midriática, mas ela está com o músculo ciliar paralisado. Ok? Aí, isso tudo eu falei para explicar o quê? A miose desse olho.
E como é que eu estimulo esse olho, esse aqui também contrai? Então lembra, aqui você tem, quando você tem na via aferente, aqui no quiasma bifurca. Então o mesmo trajeto que faz desse lado, também faz desse lado, ok? Mas também, quando ele chega a informação desse mesmo lado no núcleo pré-tectal, esse núcleo pré-tectal ele não manda somente para o Edger-Westphal ipsilateral. Ele manda também informação para o pré-tectal contralateral e para o Edger-Westphal contralateral também. Então você tem, além do quiasma óptico que bifurca a informação, os neurônios internuciais também se comunicam entre si. Por isso que você vai ter o reflexo consensual. Entenderam? Uhum. Tá bom? Muito bom. E o simpático? O simpático, nós vamos dividir ele em três. Você tem primeiro o simpático central. O simpático central, ele inicia no hipotálamo posterior. Aí ele desce todo o tronco cerebral, coluna cervical, até esse centro cílio-espinhal de Budd, que está localizado entre C8 e T2. Tá? Aqui ele faz a primeira sinapse. Então, até aqui é o simpático central. Depois desse centro cílio-espinhal de Budd, o simpático ele vai, passa pelo ápice pulmonar, perto da subclávia e da clavícula, e ascende o pescoço até o gânglio cervical superior. Aqui ele faz uma nova sinapse e começa o simpático pós-ganglionar, que ele bifurca, eles são dois. Um vai enrolado com a artéria carótida externa e vai inervar a glândula sudorípara de hemiface, enquanto o outro vai enrolado com a carótida interna. Quando chega no crânio, pega a carona com a divisão oftálmica do trigêmeo e vai inervar o músculo dilatador da pupila. Entenderam? Sim ou não? Entendemos, doutor. Perfeito.